Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, eu quero, antes de entrar aqui nesta mensagem dessa noite, eu quero abrir meu coração a vocês, porque eu confesso que a mensagem que eu vou trazer aqui é algo para mim de profunda transformação. É algo que eu diria muito libertador, mas ao mesmo tempo é muito sério. Porque eu preciso que você realmente compreenda essa mensagem. Eu, desde a minha conversão, eu vivi muitas experiências com Deus. Eu posso dizer aqui, experiências extraordinárias, experiências sobrenaturais, desde a minha conversão. Experiências das quais talvez eu nunca tenha compartilhado com vocês. Mas hoje eu venho aqui me sentindo, eu diria assim, como que um pré-adolescente espiritualmente. Alguém que Deus tem levado a reler a Bíblia novamente, a tentar compreendê-la agora com outro olhar. Um olhar, como eu disse, talvez de um pré-adolescente, de um adolescente agora mais questionador um pouco. Porque na infância a gente vai recebendo tudo aquilo que vão te dando, informando e passando, e você vai vivendo e experimentando aquilo, talvez sem muitas reflexões, simplesmente aceitando tudo. E eu fui vivendo tudo isso na busca e na sede por Deus, e muitas coisas boas aconteceram neste caminho, mas outras coisas que hoje eu entendo que talvez não eram tão corretas, mas que talvez naquele momento era necessário, porque assim é quando nós somos crianças. Muitas vezes nós experimentamos coisas que são necessárias, mas que talvez você não precisaria vivenciá-las se você tivesse mais maturidade. Então eu estou dizendo aqui para vocês que eu venho aqui como homem. Eu quero trabalhar essa mensagem com vocês, dizendo que, assim como todos vocês, eu estou aprendendo e tentando reaprender com Deus a cada dia, relendo e lendo. E é por isso que desde já eu me coloco aqui nas mãos de Deus, porque Deus sabe que se eu falar qualquer coisa que estiver errada, que Ele, na sua graça e misericórdia, possa me perdoar e traduzir para vocês o que eu não conseguir me expressar. É uma palavra que parece tão simples, mas ela tem uma implicação muito grande em nossas vidas. O tema desta mensagem, desta noite, é Tetelestai, uma mensagem libertadora. Tetelestai. Senhor Deus, eu quero me colocar diante do Senhor, diante da Tua igreja e junto com a Tua igreja, clamar a Ti que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa fazer que essa mensagem ela seja traduzida nos nossos corações por Teu Espírito, fazendo-nos compreender a verdade desta mensagem, uma mensagem libertadora, sim, mas uma mensagem também de grande responsabilidade, Senhor. Eu me lanço nas Tuas mãos, me escondo no Senhor e peço tão somente que saia dos meus lábios somente aquilo que é do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que todos vocês, assim como eu,
busca aprender mais e mais de Deus. Eu confesso que eu tenho aqueles pregadores que eu gosto de ouvir. Eu já citei aqui algumas vezes, eu digo novamente, gosto muito de ouvir o Ed René, gosto muito de ouvir Ricardo Agreste, gosto de ouvir às vezes Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, homens que ensinam a palavra de Deus. Mas eu ouço aquelas palavras e depois eu gosto de reler, eu gosto de pegar os versos que eles trabalharam, eu vou buscar comentários, e dessa forma eu creio que o Espírito de Deus vai falando comigo, porque o Espírito vai produzindo em mim o seu querer. Não é um anjo, né, que desce e fala: agora, Cornélio, escreve o que eu estou te dizendo. Porque às vezes nós pensamos que os pastores são assim, né? Desce lá um anjo do céu, e aí o cara recebe uma revelação, e ele traz aqui a mensagem revelada, perfeita. Não. Bom, se alguns pastores fazem isso, eu não tenho essa experiência. Mas eu busco e oro para que Deus vá me dando sabedoria, discernimento, entendimento, para traduzir muitas vezes o que eu ouço, o que leio, para poder trazer à igreja aquilo que eu acredito ser a verdade de Deus. E é assim que eu estou aqui hoje, nessa noite. Como foi cantado, confiante no Senhor, confiante nele. Eu quero convidar então você a ler junto comigo João capítulo 19, verso 28 a 30. João capítulo 19, verso 28 ao verso 30. Tá? Nós temos o texto na tela, você também pode ler através do seu aplicativo ou na sua Bíblia, conforme você preferir. Diz a palavra do Senhor: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, Jesus estava na cruz, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? A última palavra de Jesus na cruz foi tetelestai. Está consumado. Essa palavra grega é traduzida no português por duas palavras: está consumado. Por que Jesus disse esta palavra? Tetelestai. Por que no último suspiro de vida ele diz: está consumado? Quais as implicações dessa verdade em nossas vidas? Eu vou tentar responder estas três perguntas nessa noite. Eu digo que eu vou tentar porque eu não sei se sou capaz de respondê-la em toda a sua abrangência. E eu quero convidar você hoje a estar muito atento a essa mensagem, porque eu creio que ela realmente é libertadora. Primeiramente, o que significa, então, tetelestai? O que significa estar consumado, né? Dentro do contexto grego a qual Jesus se referiu. Tetelestai é uma declinação do verbo grego telos, que significa finalizado, completado, completo. Pesquisadores encontraram essa palavra grega sendo usada nos tempos de Jesus, em várias situações dentro do mundo romano. Por exemplo, quando um filho ou um escravo recebia uma tarefa
E ao concluir a tarefa, eles diziam, tetelestai. Está concluído, acabou a tarefa. Não tem mais tarefa para ser feita. Tetelestai. Quando alguém pagava uma conta, né, quitava a sua dívida, era comum ele receber um comprovante marcado com a palavra, carimbado, né, nos tempos de Cristo, com a palavra tetelestai. Estava paga, não há mais o que ser pago. Outro uso, por exemplo, dessa palavra acontecia quando os soldados romanos, incumbidos muitas vezes de aplicar uma penalidade sobre alguém, executarem uma sentença. Após eles executarem a sentença que lhes havia sido ordenado, eles então declaravam tetelestai. A sentença foi paga, cumprida, executada, não há mais o que fazer. E última também referência, era quando os soldados romanos iam para alguma batalha e após derrotarem um inimigo, após vencerem o inimigo, os soldados muitas vezes então costumavam gritar esta palavra, tetelestai, tetelestai, para anunciar que a batalha acabou. Não tem mais inimigo. Então eles eram vitoriosos. Todos estes usos se encaixam perfeitamente na vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz. Entretanto, o significado maior, né, o grande conceito desta palavra, e é isso que Jesus está afirmando ali na cruz, é que a tarefa está completa. Foi finalizado, acabou. Tetelestai. Não existe mais nada para ser feito. E este é o conceito que João está empregando quando Cristo está ali na cruz e ele ouve aquela palavra pronunciada por Jesus. A morte de Jesus finalizou toda a sua obra. Isso nos leva, então, à nossa pergunta. Qual foi a obra que Jesus finalizou na cruz? O que Jesus está dizendo que está consumado? A obra que Jesus finalizou na cruz foi a obra da nossa redenção. Jesus veio ao mundo para nos redimir. E quando ele está ali morrendo, sua última palavra, né, no grego, tetelestai, ele está dizendo, está consumado, terminado, acabado, não há mais o que fazer. Pai, a obra que o Senhor me enviou para fazer, finalizei, acabei, está consumado. A obra da redenção, da minha salvação, da sua salvação, está consumada, ela está terminada, está acabada. Não há mais o que fazer. Cristo fez tudo que era necessário, que podia ser feito. Amém? O Filho de Deus, ele foi incumbido antes da fundação do mundo, da difícil tarefa de salvar a humanidade. Deus, antes mesmo de criar o ser humano, ele já amava o ser humano profundamente. Ele amava a humanidade existente no ventre já de Eva. E Deus amava tão profundamente o ser humano que estava para ser criado, que Ele desejava
que estes se tornassem seus filhos. O ser humano foi criado para a glória de Deus, mas Deus já amava o ser humano de tal maneira que antes mesmo que o ser humano fosse criado, Deus já os desejava e já desejava a mim, a você, a todos nós, como filhos, não apenas criaturas, como filhos. E esta palavra está clara, pronunciada abertamente pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Quando nós vemos em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, Deus já planejava que nós pertencêssemos à sua família, que fôssemos tomados como filhos, para um relacionamento íntimo com Ele. Paulo escreve e diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, se refere a Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Quando Deus te escolheu? Antes da criação do mundo. E Ele te escolheu, diz o texto, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Que palavra maravilhosa! Deus, antes de criar, já planejava nos fazer, e dentro do seu plano, no seu amor, Ele já sonhava em nos adotar como filhos, nos trazer para o íntimo da sua relação com Cristo e com o Espírito Santo. E quando Jesus então vem ao mundo, Ele vem para isto, Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos salvar, Ele vem para consumar esse desejo e vontade do Pai, já antes de nossa própria criação. E agora Ele estava na cruz dizendo: tetelestai, Pai, está feito, são todos teus filhos, paguei o preço, morri por eles, tetelestai. Não há mais o que fazer. Quando Deus nos criou Adão e Eva, o ser humano, à sua imagem e semelhança, Ele o fez com o propósito de que nós, seres humanos, o glorificássemos, exercendo um domínio responsável sobre a criação. Ele criou todas as coisas e fez o ser humano por último e entregou a sua criação nas mãos do ser humano para que este vivesse de uma maneira responsável o domínio sobre essa criação, desfrutasse dela. Entretanto, o primeiro casal, Adão e Eva, e nós neles, rejeitamos a Deus no Éden. O ser humano rejeitou viver para a glória de Deus, preferindo viver para si mesmo, acreditando que estava destinado a algo maior do que ser criatura. O homem pensou que poderia ser como Deus. Adão e Eva pensaram que poderiam ser como Deus. Esse pensamento foi o início de sua ruína, o início da ruína de toda a humanidade. O pecado original, nome dado pelos teólogos ao primeiro pecado, que tornou todo homem, toda mulher, todo ser humano pecador, não foi propriamente ter comido do fruto da árvore do bem e do mal. Nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, e esse escrito de uma maneira mitológica, muitos imaginam que literalmente tinha lá uma árvore, ela tinha talvez um fruto vermelho que era do bem, outro fruto amarelo que era do mal. E daí o homem foi lá e comeu, talvez
puxa, ele podia ter comido do bem, né? Mas ele foi lá e comeu do mal. Isso é uma maneira mitológica de dizer, sinceramente, que o pecado do homem foi ter dito não para Deus. O problema do homem não foi um comportamento mau. Ah, Senhor, não, eu vou comer sim, eu vou comer esse fruto sim. Não foi isso. O problema que está ali sendo mostrado é o homem ter rejeitado Deus. Essa é a questão. Comer daquela árvore é simbolizar que o homem estava dizendo para Deus: eu sou Deus de mim mesmo. Eu vou determinar o que é o certo e errado para mim. Eu vou daqui em diante fazer minhas próprias escolhas. Eu vou existir sem depender do Senhor. Era isso que estava em jogo. Era esse o desejo de ser como Deus. Eu não preciso de Deus. Eu serei meu próprio Deus. Eu vou escolher meus caminhos. Eu vou andar na minha própria verdade. Eu existo sem Deus. Eu vou subsistir neste mundo sem Deus. Deus já tinha avisado o ser humano. Se você escolher viver desta forma, certamente morrerá. Era um aviso, não era uma condenação, não era uma punição, mas um aviso: certamente você morrerá. Ora, não existe vida fora de Deus. Deus é vida. Se você não viver subsistindo em mim, você não existirá. Você não subsistirá, você não tem vida própria, você não é um ser autoexistente, você não é Deus. Eu te criei, mas o ser humano resolveu dizer para Deus: não, eu vou sim existir. E ele pulou para fora de Deus, ele desistiu de Deus, e então encontrou morte. Deus havia avisado: certamente morrerás. Então eu quero dizer para você que o problema do homem não reside no problema comportamental, num problema moral. Isto pode ser tratado através de uma boa educação. Problema moral você resolve com uma boa chinelada. Vão me processar por isso depois, né? O problema do homem é maior do que esse. É o problema do pecado original. O problema do homem é querer ser autoexistente, autossuficiente. É querer ser Deus de si mesmo. Sem dúvida que o problema comportamental, moral, traz sobre nós problemas sérios, mais pecados. Pecamos, mas nós pecamos porque nós pulamos para fora de Deus. Nós pecamos porque um dia decidimos ser senhores de nossas próprias vidas. E desde então nós estamos vivendo debaixo da lei do pecado. Nós nos colocamos debaixo do decreto existencial da lei chamada pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado original colocou toda a humanidade que estava no ventre de Eva debaixo do seu poder e do seu escrito de condenação, a morte. E a partir de Adão e de Eva, todo ser humano já nasce sob o domínio do pecado e separado de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Romanos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos, não importa o quão santo você é, não importa quão grande é a sua denominação, a sua igreja, não importa o seu ministério, não importa, todos pecaram,
eu e você nascemos em pecado, e nós vivemos aquém da glória de Deus. Estar destituído da glória de Deus significa que estamos aquém da sua glória. Nós não conseguimos alcançar a glória que nos era proporcionado. Era para vivermos para a glória de Deus, e nós não conseguimos alcançar isso. Nós não conseguimos mais viver para a glória de Deus. Estamos aquém, destituídos, carecemos da glória de Deus. Não existe nenhum ser humano merecedor de participar da glória de Deus. E essa é a razão pela qual Jesus Cristo se fez homem. Porque o pecado trouxe sobre nós, seres humanos, condenação. Fomos todos condenados à morte. E ela passou a reinar sobre nós. Veja as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 17 ao verso 19. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, pela transgressão de um só, ele está se referindo a Adão, no Éden, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Um homem só pecou, um homem só pagou o preço dos pecados. Diz o versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão, veja, ele não está falando de todos os pecados, mas do pecado original. Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, ele está concluindo, assim como, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a morte passou a reinar sobre nós por causa do pecado do primeiro Adão, o pecado original, mas que a justiça passou também agora a reinar sobre todos nós, através do único ato de justiça na cruz, feita e realizada por Jesus Cristo, o segundo Adão. Portanto, a obra que Jesus consumou na cruz, que ele finalizou, foi a realização da vontade de seu Pai nos mínimos detalhes, a expiação de nossos pecados, o pagamento da dívida que pesava sobre nós. Ele veio como cordeiro enviado por Deus, sem pecado, e por isso pôde morrer a nossa morte, a minha morte, a sua morte, e vencer a morte, porque nele não havia pecado algum. A morte não pôde detê-lo. Ele pagou o preço da nossa morte, mas a morte não podia mantê-lo trancado, porque nele não havia pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Cristo não pecou. Ele assumiu e morreu a nossa morte, a sua morte naquela cruz, a minha morte. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, uma vez que não tinha pecado, nos justificando na cruz. Mas ao mesmo tempo que Jesus veio ao mundo como cordeiro, ele também veio como o novo Adão, o Adão perfeito. Se o primeiro Adão, lá no Éden, disse não para Deus, e sim para si mesmo, se o primeiro Adão no Éden disse para Deus, eu posso sim viver sem ti, eu posso sim subsistir sem ti, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele disse, sim, Pai, a sua vontade
é a minha comida. Sim, Pai, eu vim para viver para o Senhor. Sim, Pai. O segundo homem, Cristo Jesus, o homem perfeito, ele disse sim, Pai. E não para si mesmo, não para suas próprias vontades. Até no momento mais difícil, no Gólgota, ele disse, sim, Pai, faça-se a tua vontade. Jesus, como homem, cumpriu toda lei religiosa, toda lei civil, toda lei moral. Jesus foi o homem perfeito para que nós, nele, sejamos perfeitos. Jesus cumpriu toda a lei para que nós, nele, também sejamos declarados cumpridores de toda a lei. Jesus foi santo para que nós, nele, sejamos santos. Somos justificados, santificados nele. E nele nós possamos viver a plena liberdade conquistada por ele na cruz. É por isso que sempre que você lê a Bíblia fala nele, em Cristo, porque tudo se responde, tudo se realiza e se converge nele. Quando o apóstolo escreve que a igreja é santa, é porque ele está olhando a igreja nele. Quando eu digo que você é santo, é porque eu olho para você, olhando você em Cristo, nele. Nele. A obra da redenção está concluída. Não há mais nada para fazermos. Tetelestai. Está consumado. Acabou. Fim. Tetelestai. Cristo fez. Obrigado, Rafael. Cristo fez. Gente, isso é maravilhoso demais. Você não precisa acender vela. Você não precisa carregar a cruz. Você não precisa pagar penitência. Você não precisa fazer correntes de orações. Você não precisa fazer jejuns, subir no monte, deixar o cabelo crescer, fazer boas obras. E agora eu vou dizer uma coisa aqui perigosa. Mas eu vou dizer. Mas você vai entender se você prestar atenção até o final dessa mensagem. Nem mesmo dizimar ou ofertar. Porque tudo está consumado. Tetelestai. Não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para fazer com que a obra da redenção em nossas vidas se torne uma realidade. Ela já está feita, concluída, acabada, terminada, tetelestai. Glória a Deus. Você é salvo porque Cristo pagou a obra, acabou. E Paulo escreve essa verdade libertadora do Evangelho de Jesus também aos irmãos de Colossos. E eu vou ler então a você as palavras do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Paulo está se referindo ao fato de que quando vocês ainda não conheciam a verdade do Evangelho, quando vocês ainda não conheciam a obra de Cristo Jesus, quando vocês estavam então mortos em pecados, debaixo do jugo do pecado original, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E agora o apóstolo inclui a ele mesmo na carta, ele nos perdoou,
todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O salário do pecado era a morte, a escrita estava lá sobre nós, mas Ele cancelou, Ele rasgou, Ele acabou com essa escrita que pesava sobre você, sobre mim. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Está dizendo que ele envergonhou lá o diabo na cruz, acabou. Um homem chamado Jesus, ele foi perfeito, e quando ele foi pregado na cruz, o seu sangue derramado, escorreu, pagou o preço de todo o pecado. O diabo se viu derrotado, o inferno foi derrotado, não há mais como eles cobrarem dívida de você ou de mim, porque Cristo pagou toda a nossa dívida. Glória, isto é mensagem de Deus para você, para mim, isso é libertador. O inferno não está mais no nosso caminho, agora em Cristo nós temos o céu, a redenção, aleluia. Aleluia! Eu espero que você consiga entender o significado disso, meu irmão. O que era necessário para a sua redenção já foi feito. Já foi feito. Agora talvez você se pergunte, nesse momento, eu também fiz essa pergunta. Bom, se não existe mais nada para mim fazer, se eu não tenho mais obrigações para com Deus, não há mais dívida, nem com o diabo, nem com ninguém, nem com os homens, não há mais acusações contra mim, eu estou livre, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, eu estou livre. Qual é a implicação disso? Como eu devo viver agora, Deus? O que o Senhor quer de mim? Estou livre. O Senhor me deu liberdade. E agora? Então eu quero responder para você essa pergunta, e por favor, preste muita atenção. Eu sei que o tempo hoje vai. Acho que essa é a mensagem mais longa que eu já preguei. Quais são as implicações dessa verdade, do tetelestai em nossas vidas? E responder essa pergunta é muito importante, pois nós podemos pensar o seguinte, e talvez você possa pensar nisso. Bom, se Jesus já pagou o preço dos meus pecados, e alguns fizeram essa pergunta para o apóstolo Paulo, né? Se ele já pagou o preço dos meus pecados, se já está tudo consumado, finalizado, eu não tenho mais nada a fazer, meu nome já está lá no livro da vida. Então eu posso viver como eu quero. Não. Você entendeu? Não pode viver como você quer. Isso seria retornar ao pecado original. Você não pode fazer isso novamente, dizer não para Deus. Não, Senhor, o Senhor já fez, obrigado, valeu, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Não. Agora que você entendeu que Ele te libertou, que Ele pagou o preço, que não há mais morte sobre ti, agora é a hora de você dizer, Deus, o que o Senhor fez para mim, eu não consigo sequer ser grato por isso. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim a tua vontade. Leva-me para onde tu queres, me conduz, me orienta, me ensina, eis-me aqui. Tudo que eu posso te dar unicamente é a minha vida. Só isso. Não tenho mais. Não é o dinheiro que o Senhor quer. A minha vida é a única coisa que eu posso te oferecer. Você dizer que vai viver a sua vida, agora do jeito que você quer, é você renunciar novamente a Deus e dizer, eu sou autoexistente, eu sou auto, né? Sei lá o que você pode pensar de você mesmo, né?
Mas isso é voltar para o pecado de novo, original, que Adão e Eva cometeu. É você pensar de você mesmo além do que você deveria. É você se afastar do objetivo seu, que é glorificar a Deus. Você foi criado para a glória dEle. Então eu vou dizer as palavras de Jesus. Se você nunca tinha ouvido esta mensagem, é pela primeira vez que você está ouvindo esta mensagem, as palavras de Jesus é para estas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a estes que agora estavam ouvindo a sua mensagem: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Jesus está dizendo que precisamos fazer o caminho inverso que fez Adão no Éden. Precisamos renunciar a nós mesmos, precisamos morrer para nós e dizermos sim para Deus. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero te seguir. E nós fazemos isso seguindo Cristo Jesus. Precisamos reconhecer que só existe vida em Deus, que nós não somos seres autossuficientes, nem autoexistentes. Essa mudança de atitude, de pensamento, a Bíblia chama de arrependimento. Arrepender-se não é você jogar o cigarro fora. Arrepender-se não é você deixar simplesmente de pegar a laranja do quintal do seu vizinho sem avisar. Passar no mercado, pegar os cachinhos de uva, chupar tudo sem pagar. Arrepender-se não é apenas isso. Arrepender-se é exatamente se arrepender do pecado original. É você entender esta mensagem, entender que você é um ser que precisa de Deus, que você não é autossubsistente, autoconsciente, auto-independente, nada disso. Você precisa se reconhecer como um ser dependente de Deus, que carece da sua glória. Isso é arrependimento. A consequência disso na sua vida é que você vai parar de ficar pegando as uvas lá no mercado sem pagar, você vai parar de pegar a laranja lá do seu vizinho, você vai parar de fofocar, de ficar olhando para a vida alheia dos outros e ficar fazendo, você vai parar com um monte de coisa, porque o Espírito de Deus que agora habita em você, Ele vai te conduzindo a uma nova caminhada de santidade. Se você já é crente e está ouvindo essa mensagem, já é um discípulo de Cristo, já é alguém que disse sim para Deus, não para si mesmo, e está nessa caminhada, nessa jornada agora. O apóstolo Paulo, ele escreve quais as implicações desta mensagem para você, e eu vou ler essa passagem. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colosso. Ele está escrevendo à igreja de Colosso, uma igreja, a um grupo de irmãos como nós reunidos, que já haviam entregado a vida a Cristo, que já haviam decidido dizer sim para Deus e não para si mesmo. E aí então ele está escrevendo, logo, preste atenção que eu vou ler a partir do verso 16, logo a partir do momento que ele diz assim: toda a dívida já foi paga. Ele acabou de dizer isso, toda a dívida já foi paga. Aí ele vai dizer o seguinte: portanto, toda a dívida foi paga, portanto, não permitam, olha o que Paulo escreve, você está livre, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Olha, tem lugar por aí, igrejas por aí, que diz que você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. E tem lugares que vão te dando regras, e mais regras. Paulo diz: não permitam
que ninguém te julgue pelo que você deve comer, beber, com as relações festivas, religiosas, ou celebração de lua, ou mesmo o dia de sábado. E tem gente que fica tentando guardar ainda sábado, guardar festas religiosas. Paulo está dizendo, queridos, que não há mais nenhum ritual religioso. É isso que ele está dizendo. Que seja necessário para a sua redenção, para a sua salvação. Portanto, não permitam que te prendam ou te julguem por isso, porque a nossa redenção está consumada. Tetelestai. E ele continua: estas coisas, essa religiosidade, esse negócio de ficar guardando isso, guardando aquilo, não come isso, não come aquilo, estas coisas são sombras do que haveria de vir. Ele está dizendo que tudo aquilo era só para mostrar e apontar a Cristo. É isso que ele está dizendo. A realidade, ele fala, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro templo. Ele disse: vão destruir isso aí, mas em 3 dias eu vou levantar um novo templo. Ele é o templo. As outras coisas eram sombras. Cristo é a verdadeira religião, porque só chega ao Pai aquele que está nele. O verdadeiro mediador, o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, na graça infinita de Deus. Eu sou feito um pastor, mas sou pastor como vocês, seres humanos qualquer. Homem que falha, que peca, que erra, homem, que pela graça de Deus é uma ovelha para poder ensinar outras ovelhas, mas o verdadeiro pastor é Cristo. Então, para de viver a sua vida comandada por homens que se dizem apóstolos, profetas, sei lá, pastores, sacerdotes, bispos e qualquer outra coisa, papa. Parem! Cristo é a verdade única, não existe outra verdade. E se estamos em Cristo, estamos na verdade. E Paulo continua: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. É muito comum você ir por aí e alguém sair dizendo para você: eu tive uma visão, assim diz o Senhor. O anjo que estava ali com 3, 4 asas batendo, e começa a te dar visões. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, é isso que Paulo diz, e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal, Paulo chama mente carnal, a torna orgulhosa, e são cheias de soberba essas pessoas, elas se acham superiores a todos. Trata-se de alguém que não está unido, Paulo diz, à cabeça, que é Cristo, e a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. E eu não estou dizendo que não há pessoas a quais Deus muitas vezes traz sim uma palavra profética e revela. Mas, irmãos, gente que em cada reunião de oração está vendo anjos, ela tem esquizofrenia. Gente que em cada reunião quer dar uma palavra profética, olha, põe a mão sobre ela e ora por ela. Ela precisa de oração. Paulo está dizendo que Jesus falou tudo. É isso que ele está dizendo. Nós não precisamos mais de anjos, de visões. Jesus falou tudo. Tudo está consumado, não tem mais nada de novo para ser falado. É isso que ele está dizendo. No passado, diz a palavra, Deus falou por profetas, mas hoje Ele fala pela palavra.
que Ele nos deixou. Para de seguir gurus cristãos, cartomantes evangélicos, né? Está sempre tentando ver o que vai ser amanhã, meu dia. Liga lá para o profeta 0005, fala aí comigo agora, assim, mas para. Cristo já fez tudo por você. Tudo. E aí ele continua. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, ele quer dizer, né? Vocês ainda se submetem, como ainda se pertencessem a Ele, se submetem a regras. Já que vocês morreram com Cristo, Ele está dizendo, como é que vocês ainda se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois baseiam-se em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, agora preste atenção nisso, têm de fato a aparência de sabedoria. Olha o que ele diz, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque os impulsos da carne vêm de dentro, não de fora. Não adianta eu dizer para você, não beba isso, não coma aquilo, não faz. E você lá dentro está comendo e bebendo. Você já viu aquele negócio daqueles irmãos que, às vezes, né? O cara segue as regras, né? Então você fala, pô, esse cara é crente, hein? Esse é fiel a Deus, né? Ele só anda de terno, gravata. Ele não faz isso, não faz aquilo, essas coisas todas externas, né? Como faziam os fariseus, que entram lá no templo, né? Ó Senhor. Mas aí quando ele vê alguém fazendo, ele já sai correndo querendo condenar aquele que fez. Por que ele faz isso? Porque lá no fundo ele queria fazer. Mas como ele não pode fazer, eu vou me vingar, eu vou condenar esse que fez. Paulo diz que essas coisas não refreiam o impulso da carne. E eu vou chegar lá, calma. Você não está livre para sair fazendo o que você quer, calma. Eu quero dizer para você que essas coisas funcionaram no passado, mas para mostrar o pecado em nós. Por isso que Deus deu a lei. Paulo fala sobre isso. A lei veio para mostrar que somos falhos, pecadores, que não conseguimos viver a verdade de Deus. Mas é para isso que Jesus veio, para cumprir a lei, para fazer com que um homem cumprisse a lei. E nele todos nós cumprimos a lei. E é por isso que não estamos mais sujeitos à lei. Agora, a continuação é que você termina o verso 23 e tem que entrar no capítulo seguinte. E eu vou entrar, mesmo com o tempo tal, mas eu preciso ler isso, porque senão vocês podem sair daqui com uma visão errada. Aí Paulo continua concluindo. Bom, vocês entenderam? Vocês estão livres. Vocês estão livres. Para de ficar se deixando prender pelas coisas. Aí ele continua. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, agora vem, né? Procurem as coisas que são do alto. Agora que você tem consciência, entendeu que Cristo pagou o preço do seu pecado, entendeu que você não deve mais viver para você, e nem deixar que as pessoas te aprisionem, te julguem. Procure as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A realidade é que eu e você agora estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos escondidos dentro deste corpo. Portanto, eu não devo mais viver a vida de qualquer maneira.
É preciso que eu viva a vida buscando as coisas do alto. É preciso que eu viva a vida de maneira a honrar aquele que por mim na cruz morreu. Porque a minha vida está nele agora, inserida nele. Eu sou parte dele. Quando Paulo diz buscar as coisas do alto, manter o seu pensamento nas coisas do alto, ele está dizendo que você precisa, querido, buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar as coisas do alto. Não é que você tem que ficar buscando a mansão celestial, né? Senão você vai se jogar debaixo de um caminhão, né, para chegar lá, não é? Não, ele está dizendo que você precisa viver as coisas do alto, os valores esses que você só pode encontrar através do Espírito Santo, valores esses que você só pode viver numa vida cheia do Espírito de Deus. Não existe como você viver as coisas do alto sem que você não viva cheio do Espírito de Deus. E aí eu quero dizer que talvez a nossa grande falha como igreja nos últimos dias é que não oramos como deveríamos orar. Não lemos a Bíblia como deveríamos ler. Precisamos orar mais e mais. Precisamos ler a Bíblia, meditar nela mais e mais. Buscar as coisas do alto. É eu viver intensamente com Deus. É eu gastar horas com Deus. É eu deixar Deus me transformar. Mas isso só é possível de joelhos dobrados. Nós precisamos voltar para os nossos quartos de oração. Orar no secreto lá com o Pai. É isso que Paulo está dizendo. Mantém teu pensamento nas coisas do alto. Não fica mantendo seus pensamentos só nas coisas terrenas. Quanto tempo nós mantemos nossos pensamentos nas coisas terrenas? É nas atividades do trabalho, é nas atividades familiares, é na hora da diversão mesmo, do lazer. Toda hora nós estamos pensando apenas nas coisas terrenas. Mas o quanto você se dedica a buscar Deus, simplesmente Deus, sem pensar no que você pode conquistar com Deus nas coisas terrenas. Porque quando nós vamos buscar Deus, nós estamos pensando ainda nas coisas terrenas. Nós oramos para Deus para pedir algo. Nós não oramos para Deus para ter intimidade com Ele. Nós não oramos para Deus para que Ele seja em nós. Nós oramos para que Ele faça por nós. Nós precisamos aprender a entrar no quarto secreto com Deus. Orar, hora após hora. E aí ele diz, eu vou continuar lendo, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então você também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Não praticam mais, eu tenho certeza. Porque agora vocês estão em Cristo, estão buscando as coisas do alto, as espirituais, estão em constante oração. Então vocês estão vivendo, né? Praticando as coisas de Deus, não mais essas coisas terrenas, né? Não mais essas coisas da carne. Paulo está dizendo isso para eles. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, as quais vocês praticaram no passado. Não pertencem mais a nós que nascemos em Cristo. E ele continua, eu não vou ler todo o capítulo. Aí ele fala, mas agora, versículo 8, abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Agora que vocês já se despiram, agora que ninguém mais aqui tem ira um contra o outro, né? Estamos todos vivendo em Cristo, somos um só em Cristo. Paulo está dizendo, se revistam do novo, que está sendo renovado,
Que continua, né? A obra continua. Como eu disse, eu sou apenas aqui um pré-adolescente na vida cristã, tentando aprender mais de Deus. Que eu quero continuar aprendendo de Deus. Que quer continuar vivendo em santidade para Deus. Eu sei que eu sou livre, eu sei que Cristo pagou o preço, eu sei, tudo foi consumado, glória a Deus. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais que me preocupar com todas essas regras, com todas essas leis, mas agora eu amo o meu Deus, e eu sei que estou nele, e eu quero viver para Ele, para a sua glória, portanto eu não vou mais mentir, portanto eu não vou mais roubar, eu não vou mais ficar vivendo em maledicência, não vou usar linguagem indecente no falar, eu não vou me vestir indecentemente, eu não vou mais fazer estas coisas, porque esse Deus que deu a vida por mim, Ele é santo, santo, santo. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Acima de tudo, eu vou pular aqui o versículo 14. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, queridos, eu vou dizer 3 coisas para fechar aqui. Já ultrapassei tudo. Essa mensagem vai ter que ficar, era para 2 domingos, né? Mas eu vou dizer, no fim de tudo isso, Jesus naquela cruz consumou a obra da sua redenção, para que você pudesse retomar o caminho e o objetivo primário que foi dado ao ser humano na sua criação, no Éden, glorificar a Deus. E talvez você se pergunte, mas como eu glorifico a Deus? Como eu posso realmente glorificar a Deus? Eu vou dizer algo então para vocês. Nós glorificamos a Deus sendo simplesmente seres humanos. Como é que um passarinho glorifica a Deus? Cantando, sendo um passarinho, cachorro latindo, au au, sendo um cachorrinho. Nós glorificamos a Deus sendo seres humanos, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, como seres humanos, você glorifica a Deus quando você reconhece que não tem vida em si mesmo, que você não é autossuficiente e nem autoexistente. Você glorifica a Deus quando você diz sim para Jesus Cristo, seu Filho, e renuncia a você mesmo. Você glorifica a Deus quando você serve em amor. Nosso serviço, tudo que nós fazemos para Deus, para o nosso próximo, quando nós fazemos para o nosso próximo, nós fazemos a Deus, nós servimos a Deus servindo ao nosso próximo. Ele é aceito por Deus quando realizado em amor. Já dizia o apóstolo Paulo. Qualquer serviço só é autenticado por Deus, reconhecido quando ele está sustentado no amor. E aí eu volto a dizer agora para vocês. Quando você vem aqui e dá o seu dízimo, você derrama, coloca a sua oferta no gasofilácio, e você faz isso agora, não como uma lei sobre você, mas como um ato de amor a Deus. Esse seu dízimo e essa sua oferta, ela é recebida por Deus, porque você deu por amor, não movido, sabe, por qualquer outro sentimento, seja a ira ou simplesmente o desejo. Eu vou dar meu dízimo, porque está escrito lá em Malaquias, né, que se eu der meu dízimo, as janelas do céu vão... Isso é interesse, isso não é amor. Mas quando você dá por amor, Deus se agrada e se alegra, fica feliz. Você deve dar, sim. Você deve fazer, sim, dizimar, ofertar, para que esse evangelho que está sendo pregado, continue sendo pregado a muitas outras gerações e a muitas outras vidas. E por fim eu quero dizer para você que você glorifica a Deus de mais uma forma. E essa, muitos vão fazer agora, né? Nesse período. Você glorifica a Deus quando você usufrui de tudo o que Ele criou. Porque Ele criou todas as coisas e entregou para nós, seres humanos.
Então, quando você vai à praia, quando você vai na cachoeira, vai no campo, correr na grama, ou subir uma montanha, enfim, quando você, sabe, se realiza na obra que Deus criou, você está glorificando a Deus, honrando a Deus, porque você está recebendo aquilo que Ele criou para você com alegria. E talvez muitos por aí glorificam mais a Deus do que nós, que começamos a achar que glorificar a Deus é ficar trancado aqui dentro. Jesus nos libertou e nos fez verdadeiramente livres. Não permita mais que te aprisionem. O inferno já foi despojado, você não deve nada a ninguém. O que Jesus tinha para fazer por você, já fez. Tetelestai, acabou. Tetelestai significa que nada mais pode ser feito. Não existe mais o que fazer, acabou. Mas viva agora para Deus, em santidade. Viva para o que você foi criado para viver, para glorificá-lo. Viva amando, porque Deus é amor. E quando nós amamos, nós honramos a Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos. Pai amado e eterno, eu quero te agradecer pela tua palavra e eu espero que teu Espírito possa traduzir cada palavra, Senhor, que aqui foi dita. E se, Senhor, de todo o meu coração eu venho diante do Senhor com temor e tremor, se algo que da minha parte aqui possa ter sido falado errado, ou se eu não deixei claro, eu te peço que me perdoe, Senhor. Eu descanso no Senhor, porque eu confio no Senhor. Que a tua paz seja sobre toda a igreja, Pai. Que o Senhor Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada vida que veio aqui nessa noite. E que eles possam sair daqui nessa certeza. Tudo foi pago. Não há mais o que fazer. Mas que agora possam sair daqui para viver em santidade. Guardando com temor a tua palavra no coração. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.